Olá, meu nome é Larissa, sou acadêmica do 8º período do curso de Medicina da Universidade Federal do Amapá. Agradeço o convite à professora Ana Valesca em poder abordar de forma breve sobre a finitude na minha formação acadêmica. Então, na minha formação acadêmica, eu destaco aqui algumas ações, por exemplo, o debate da comunicação de más notícias, sobre o papel da morte no processo de saúde e doença e sobre debates sobre a bioética foram significantes para a minha formação. Mesmo assim, eu ainda percebo um despreparo em relação a lidar com esse tema na minha prática, por exemplo, nos meus estágios. Sendo assim, eu percebo que esse tema ele precisa ser mais discutido de forma ampliada, de forma mais incisiva e pertinente ao longo de toda a minha formação. Vale destacar, por exemplo, que o significado da morte ele é bastante atrelado ainda àquela medicina tradicionalmente curativa, sendo, portanto, difícil a discussão de temas relacionados aos cuidados paliativos, assistenciais, nessa atual pandemia do Covid-19. Por exemplo, essa situação do inesperado e a sensação de não lidar de forma efetiva com a terminalidade gera sentimentos de frustração, sentimentos de desesperança, sentimentos de esgotamento, por exemplo, gerando, por exemplo, um desconforto emocional bastante evidente. Eu trouxe aqui para vocês um estudo que foi publicado em 2018, feito em uma universidade em São Paulo. Nesse estudo avaliou 240 estudantes e foi verificado com uma significância estatística que aqueles estudantes que tiveram uma formação completa na sua prática e na teoria sobre esses cuidados paliativos e sobre o debate de temas relacionados à terminalidade da vida durante a sua formação, esses estudantes tinham mais confiança e menos ansiedade em lidar com esse tema. Principalmente esses estudantes, eles tinham maior habilidade na comunicação. Essa formação mais efetiva, ela reduz, por exemplo, a sensação de medo relacionados à morte e capacita melhor o estudante a lidar com todos esses dilemas com o seu paciente, familiares e cuidadores. Por esse lado, por exemplo, eu cito aqui para vocês um documentário que foi lançado em 2018, chamado A Partida Final. Esse documentário ele mudou bastante a minha percepção em relação à morte e em lidar, por exemplo, com pacientes que têm a doença avançada e que a cura ela não tem um papel predominante agora, e sim um suporte adequado. Nesse documentário, ele mostra que os profissionais, por exemplo, eles têm um papel bastante importante nesse processo de fim inevitável, sendo que eles garantem ao paciente e toda a sua família e seus amigos um suporte integral. Em como lidar melhor com essa situação de terminalidade, mostrando empatia, mostrando um cuidado, um amparo. E eu achei assim significativo, porque mostra pra gente a importância dessa boa formação acadêmica em relação à finitude para lidar com essas questões de fim de vida, por exemplo. Então, deixo aqui a minha contribuição e agradeço.